Agora, outro ponto importante aqui, no nosso arquivo, olha só, pessoal, ó, outro ponto importante é que essas colunas de dados, elas estão separadas aqui por vírgula. Olha só, tem uma vírgula aqui separando as nossas colunas de dados. Então, por padrão, deixa eu voltar aqui, ó. Por padrão, a função readTable, né, ela vai ler e entender que os dados estão separados por espaço. Então, é o padrão. O padrão é que a função readTable, ela considera que os dados estão separados por espaço. Mas nós sabemos, porque a gente acabou de analisar os dados, que esses dados estão separados por vírgula. Então, eu vou ter que informar para a função read.table que os nossos dados estão separados por vírgula. Então, a gente vai usar aqui um argumento chamado sep. Então, aqui, ó, sep, por que, Marcelo? Sep é a abreviação de separation, né, que significa separação. Então, a separação aqui está por vírgula, tá? Tranquilo assim, tranquilo. Bom, então já disse que vou pular 11 linhas e os dados são separados por vírgula. Bom, então agora o que é que vai acontecer? Ele vai fazer a leitura correta do arquivo. Ó. Executei e fez a leitura correta do arquivo. Agora, quando lê essa leitura do arquivo, ainda tem mais 2 pontos aqui interessantes, pessoal. Quando lê a leitura desse arquivo, eu quero, né, atribuir os nossos dados que serão lidos lá nesse arquivo, eu quero atribuir esses dados a uma determinada variável. Né? Para quê? Para poder usar esses dados mais para frente. Como é que faz para atribuir, pessoal? A gente usa aqui o operador de atribuição. Vou colocar aqui o operador de atribuição e vou dar um nome a esses dados que nós estamos lendo. Marcelo, qual é o nome que você vai dar? Eu vou chamar de dados, né? Chamar de dados. Você pode chamar o quê? De dados do solo? Dados de umidade do solo? Fica ao seu critério. Mas é bem interessante a gente dar nome, né? Ou seja, nomear as nossas variáveis de acordo com aquilo que ela representa. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar de dados, mas eu poderia chamar o quê? Dados de solo, né? Dados solo, alguma coisa assim. Bom, vou fazer assim. Como são dados de umidade do solo, eu vou chamar dados.solo, tá? Que é para a gente saber que nós estamos trabalhando com dados, dados de um determinado solo. Tranquilo, tranquilo.